E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Nós vimos na última aula, na quinta aula de história, eu expliquei sobre as primeiras civilizações. Deixei atividade para vocês fazerem da página 68 até a página 70. São exercícios bem tranquilos de fazer, certo? E aí eu vou fazer a correção desses exercícios, beleza? Então eu quero que vocês prestem atenção. Caso não tenham entendido, caso esteja com alguma dificuldade, volta o vídeo. Sempre lembrem de voltar o vídeo. A aula online, ela possibilita você rever quantas vezes for necessário, ok? Peguem o livro, peguem uma borracha, peguem um lápis, lapiseira, para a gente começar essa correção, tá? Vou tentar falar mais pausadamente e tentar explicar para você questão por questão. E aí a gente sabe que história também é a escrita, né? Então vocês vão colocar de acordo com o que vocês estudaram, com o que eu expliquei. Não precisa necessariamente estar palavra por palavra do que eu estou falando aqui, tá? É assim que a gente faz as aulas, não é isso? Então, beleza. Vamos lá. Nós temos aí a questão número 1 que tem um textinho, certo? Então a gente vai, vocês vão ler o texto, é um texto que faz referência à escrita. E aí eu vou pular de fato para a questão, certo? Vamos lá. Sabemos que todos os povos têm história, mesmo os que não desenvolveram a escrita, e conforme o texto demonstra, a escrita não é a única forma de se fazer história. Sendo assim, por que o desenvolvimento da escrita é algo tão importante? Lembra que eu falei que os sumérios, eles vão ser os povos que vão ser os criadores da escrita, né? Que é a escrita cuneiforme, que vocês viram isso na última aula, tudo bonitinho. Por que é tão importante a escrita? A escrita a gente não pode falar que ela mostra a questão do desenvolvimento da sociedade durante o período de determinados períodos, pré-história, idade antiga, moderna, média, contemporânea. Ela relata de fato o que aconteceu. Então a escrita ela surge, ela é importante para um marco, um registro histórico, certo? E aí a gente pode compreender e facilitar o conhecimento dos povos antigos, certo? Lembra que o que a galera vivia na idade, por exemplo, média, é bem diferente do que a galera vive hoje na idade contemporânea, certo? Temos que entender todos esses aspectos, como que a escrita ela pode contribuir para a gente compreender uma civilização. Tranquilo? Então, vocês vão colocar nesse aspecto, que são uma fonte de estudo que possibilita a compreensão da sociedade de uma maneira geral, beleza? Escrevam pausadamente, toda vez que eu vou falar uma questão aqui, presta atenção no que eu tô falando, pausa o vídeo e aí escreve, tá? Bem tranquilo. Questão 2, são para afirmar quais são as alternativas certas ou erradas, tá? O item número 1 tá assim, ó. As primeiras civilizações surgiram quando os seres humanos deixaram de ser selvagens, ou seja, quando deixaram de ser coletores e caçadores e passaram a viver em cidades. Certo ou errado? Errado, né, gente? Porque ele tá falando assim, ó, as primeiras civilizações surgiram quando os seres humanos deixaram de ser selvagens? É isso mesmo? Claro que não, certo? 2. O surgimento das primeiras civilizações é sinalizado principalmente pela criação da escrita, já que sem escrita não há história. Aí é um peguinha, presta atenção, porque ele está falando o surgimento das primeiras civilizações é sinalizado pela criação da escrita. Lembra que a gente tem o período pré-histórico aí, né? A escrita, ela vem um pouquinho depois. Nós temos as pinturas rupestres, beleza? Então tá errado também. 3. As civilizações podem ser definidas por ideias, crenças, valores sociais, conhecimentos, hábitos, técnicas, tradições, noções políticas, econômicas e culturais? Exatamente. O único item que está correto é o item 3. Somente a afirmação 3 é verdadeira, a letra B. A questão 3 está pedindo para a gente complementar as lacunas de acordo com as palavras que estão aí, certo? Então a gente vai complementar. Letra A. A solução encontrada para a produção excedente nas cidades foi a... Olha aí quais são as palavras. A gente vai completar com a comercialização dos produtos. Comercialização dos
produtos, letra A. B. As primeiras religiões eram politeístas, certo? Politeístas. Lembra que politeísmo quer dizer que há crença em vários deuses. Ou seja, as pessoas acreditavam em diversos deuses e deusas. C. As cidades-estado, complementa aí, as cidades-estados da antiguidade eram autônomas, portanto, cada uma delas tinha sua própria organização, leis e governantes. D. O Estado, ele surgiu para organizar os territórios habitados pelas pessoas e as relações entre elas. Letra D é os estados, ok? Questão 4. Nós temos um texto. Esse texto está falando sobre as formas de registro. Não vou ler ele, vocês leram, obviamente, tenho certeza disso. E aí a gente já pula para a questão, tá? Letra A, vamos ler o enunciado, perdão. A partir dessas formas de registro, outras foram surgindo e a escrita tornou-se um meio para a transmissão de tradições, transformando-se em um veículo de expressão e organização social. Com base na relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do desenvolvimento das civilizações, é correto afirmar que, letra A, tanto nas primeiras civilizações quanto nas civilizações vindouras, a escrita possui um papel fundamental na cultura? E aí? Certo? Errado? Vamos analisar as outras? Vou dar um tempinho para vocês analisarem a letra B, C e D. Enquanto eu tomo água. A letra correta é a letra A, tá? Letra A. A questão 5, na verdade, ela é bem tranquila, por quê? Ela tá pedindo pra gente colocar características de cada povo que nós estudamos. Vamos começar pelos sumérios. Sumérios foram os povos que tiveram a escrita, né? Perdão. Então, nós vamos ter aqui, ó, povos mais antigos, vão ser um dos povos mais antigos, a gente pode colocar um item. Segundo item, a economia é a agricultura. Terceiro item, a gente pode colocar politeístas, foram os responsáveis pela escrita cuneiforme, certo? Temos cidades-estados. Lembra que eu pedi lá na primeira aula, se não me engano, para vocês fazerem as anotações? Então, as cidades-estados que a gente pediu para colocar lá, vocês vão colocar aí também. O Patesi é o nome do cara que é responsável pela cidade-estado, beleza? Ok. Acádia, ou os acádios, enfim, o primeiro item vocês vão colocar que eles entraram em guerra contra os sumérios, ok? Entraram em guerra contra os sumérios. Segundo, o principal rei dos acádios foi o rei Sargão I. Terceiro item, conquistou diversas cidades dos povos sumérios. Conquistou diversas cidades dos povos sumérios, ok? Babilônia. Lembra que eu falei que a Babilônia ela vai ser... temos dois reis. O Hammurabi, a gente divide em duas fases. O rei Hammurabi, ele é conhecido pela criação da lei, do código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, não é isso? Massa. O segundo período, que é o segundo rei, que nós temos é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o cara responsável por criar os jardins suspensos da Babilônia. Lembra que eu mencionei? Aí a gente vai ter uma criação, uma construção enorme de palácios e templos durante exatamente esse período que ele governa. A Síria. Os assírios vão ser também os povos mais antigos, vão ter um grande exército, a gente pode colocar isso no segundo item, ok? E vão ser conhecidos também por serem violentos e bastante cruéis. Tranquilo? Massa. Questão 6 e a questão 7 a gente já está terminando. Questão 6. Os hebreus, juntos aos egípcios, mesopotâmicos, persas, fenícios e cretenses, formaram as primeiras civilizações da antiguidade, na região do Oriente Médio. Sobre a civilização hebraica, responda as questões que se seguem. A letra A está assim, ó, os hebreus são antepassados de que povo da atualidade? São antepassados dos judeus, ok? Dos judeus. Aí ele pergunta, o que foi o êxodo? O êxodo, lembra que foi a fuga dos hebreus para o Egito, né? Na saída do Egito, né? Sobre a liderança de Moisés. Lembra que está lá na Bíblia, beleza? O que é diáspora?
Diáspora é a dispersão do povo judeu, em vários territórios. Aí inclui territórios árabes e não árabes. Diáspora é dispersão. Vamos pensar que é dispersão. Tranquilo? Então respondam aí. A 7 está pedindo só para a gente fazer a associação de uma coluna a outra, né? Na verdade. Mesopotâmicos e hebreus. O que pertence à Mesopotâmia e o que pertence aos hebreus. Ok. Adoravam vários deuses e deusas. 1. Povos mesopotâmicos. Contribuíram para a tradição de religiões monoteístas. 2. Hebreus. Tiveram o Reino Unido sobre os domínios de Saul, Davi e Salomão. 2. Hebreus. Foram beneficiados pela proximidade com o rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmicos. Foram escravizados por diversos povos da antiguidade. Hebreus. Contribuíram para a maneira como medimos o tempo na atualidade. Mesopotâmicos. Criaram um conjunto de leis que ficou conhecido como o primeiro código jurídico da história. Que código jurídico é esse? É o Código de Hammurabi. Então, são os mesopotâmicos, certo? E aí a gente termina o nosso capítulo todo corrigido. Dê uma olhada na síntese, façam anotações aqui, marquem o que vocês acharem que foi legal, beleza? E a gente termina esse capítulo para depois adentrar o capítulo 5, beleza? Até a próxima aula, galera. Se cuidem. Não deixem, quando estiverem fazendo as atividades, por que não? Faz um story, marca lá a escola, marca lá o Prof. Johanna também, que é legal pra gente estar interagindo, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários.